Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com alegria que cumprimento vocês, mas essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Hoje analisaremos a segunda lição do quarto trimestre do ano de 2019. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossa vida e por termos principalmente a certeza de que Tu sempre estás conosco, nos observando, nos guiando, nos abençoando, protegendo e conduzindo os nossos passos. Perdoe nossos pecados e faltas e capacite-nos à compreensão do que estudaremos agora, para que não só possamos entender, mas termos condições também de ensinar aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neemias. Hoje o foco da lição volta para esse grande servo de Deus. Capítulo 1, verso 4 e 5 do seu livro, diz o seguinte: Tendo eu ouvido as palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa aqui foi a imediata reação de Neemias ao saber das notícias de que aqueles dois grandes grupos que já tinham retornado a Jerusalém ainda não conseguiram cumprir com a missão e o pior, aumentaram as provas por lá com resistências dos inimigos regionais, dificultando a obra e levando então o povo de Deus a se desanimarem novamente. E essa notícia chega a Neemias, ele reagiu da forma que acabamos de perceber e analisaremos durante o estudo desse tema. Dando seguimento, Neemias recebe más notícias. É o segundo tema. Analisando então do verso 1 ao verso 4 do capítulo 1 de Neemias, nós podemos ver que o povo e a cidade estavam em ruínas, e chorou, lamentou e orou ao Senhor. Essa foi a reação de Neemias, imediata. E mal se sabe que essa campanha de jejum e oração duraria pelo menos 4 meses, em prol de conseguir, em primeiro lugar, o restabelecimento da fé do povo de Deus que estavam lá, naquela distância, daqui onde estava Neemias, em Suzã. Neemias já tinha ido lá, voltou, ele tinha recebido uma licença para ficar lá algum tempo, na companhia de Esdras. Neemias voltou, estava aqui em Suzã, desenrolando seus trabalhos normalmente. E agora, ele se viu na condição, sem nenhuma outra alternativa, a não ser ele mesmo, suplicar ao Deus para que alcançasse não só o favor de ver o povo reanimando, como conseguir agora o favor do rei. O rei, na realidade, já tinha se desanimado de tantos governadores de províncias vizinhas de Judá reclamando do retorno dos judeus ali para a região, e o rei já tinha desanimado, e Neemias agora tinha que encarar o rei e buscar do rei, com fé em Deus, que Deus tocaria o coração dele, do rei, para que o rei pudesse, enfim, dar o apoio necessário para que definitivamente essa obra de forma plena pudesse acontecer. Neemias em momento algum reclamou da falta de fé do povo, não criticou, não fez nenhum tipo de reclamação nesse sentido. Simplesmente ele orou a Deus. Jejuou e orou por 4 meses, até que Deus conseguiu alcançar todos os pontos necessários para a liberação definitiva dessa bênção. Aí sim, tudo estava de acordo e pronto para que o cenário da fé pudesse se desenrolar de uma forma devida. Por isso que as respostas de Deus para as nossas orações, sim, não, espera um pouco. O espera um pouco às vezes pode demorar, mas só vem na hora certa. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, a oração de Neemias. Neemias capítulo 1, do verso 5 ao 11, temos aqui destacada a oração desse servo de Deus. Observe que a oração dele era bastante padronizada e qualificada claramente com os moldes dos ensinamentos que Cristo fez no futuro, olhando para a oração do Pai Nosso. De uma maneira ou de outra, tem aqui essas bases principais que toda oração deve conter. O primeiro ponto, reconhecimento da grandeza e misericórdia de Deus. Tu és, ó Senhor, grande e tens misericórdia. O segundo ponto, a súplica, para que Deus ouvisse a oração. Ouça-me. O terceiro ponto, indispensável, a confissão dos pecados. Pedido de perdão pelos pecados. E aqui com certeza pediu pelos deles, pelo da sua casa e de todo o povo de Deus que habita sobre a face da terra. Isso era algo marcante nas orações, não só de Neemias, mas de Daniel, de todos os servos de Deus de todos os tempos. E não mudou nada até hoje. Quando olhamos o verso 8 e 9 do capítulo 1, a solicitação de que Deus se lembre das suas promessas. E evidentemente, quando o servo de Deus lança essa colocação, ele também está ciente dos prós e contras do exercício do seu comportamento, de sua relação para com Deus e de todo o povo para com Deus. E isso, com certeza absoluta, sempre deve ser ponderado. E aí o pedido é colocado sempre buscando de uma forma suplicante da misericórdia de Deus para conosco. E no verso 10, nós vimos ele reafirmando que Deus realmente havia resgatado o seu povo. E se os projetos não tinham acontecido até agora, não tinha sido completado, a culpa não era de Deus. E a oração e o jejum que ele vinha fazendo já estava se conduzindo nessa direção, justamente para acabar de fechar. Por isso, no verso 11, ele fala, ouça-me. É a nova súplica a Deus, para que Deus ouvisse a sua oração e ajustasse, chegasse esse doce no ponto que precisava, que desse o ponto perfeito desse prato delicioso, desse milagre fantástico para que pudesse acontecer e finalmente o povo de Deus ser restabelecido na sua terra. E no verso 11, um pedido especial de ajuda para que Deus pudesse conceder prosperidade e misericórdia para com seu povo. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma oração modelo, ajustando a cada um, a cada situação, para que essa oração, abrindo o coração de fato a Deus, como se estivéssemos falando com o nosso melhor amigo, o nosso Pai. Não tem outra forma de falar com Deus. É ser íntimo de Deus, falar com Ele como de fato falamos com o nosso melhor amigo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, Neemias se manifesta. Pelo que podemos notar aqui no capítulo 1 de Neemias, verso 11, realmente os copeiros, principalmente durante o domínio persa, eles eram tidos como pessoas de alta nobreza. Eram oficiais superiores, não só pelo fato de que colocava a sua vida à disposição do rei, ao provar as bebidas e os alimentos que o rei consumiria, com risco de envenenamento, com venenos letais que existiam e existem até hoje. Os copeiros colocavam a vida deles à disposição ao desempenhar essa função dessa forma. Mas no governo persa isso era reconhecido de uma forma muito especial. E esses indivíduos acabavam se tornando uma espécie de primeiro-ministro ali do reino persa. E isso nos relatos de Heródoto fica bastante claro, não deixa a menor sombra de dúvida. Isso foi um fato incontestável no dia do Império Persa. E acabava, evidentemente, com que esses indivíduos, queira ou não, adquiriam uma intimidade muito grande com o rei, se tornavam amigos pessoais desses reis. E tinham acesso e uma influência muito grande para com eles. Ao final dos 4 meses de oração e jejum de Neemias, foi o momento em que ele se manifestou. Primeiro ele percebeu no seu coração, pela fé, que chegou o momento.
Segundo, ele notou na intimidade que o rei estava abrindo para com ele, quem sabe um clima mais amigo, mais generoso do rei para com ele, mesmo a sua forma de tratamento, e ele não perdeu a oportunidade. Ele viu que o momento chegou no seu coração e foi lá e falou com o rei, colocou o assunto diante do rei. E para surpresa dele, o próprio Neemias, conforme solicitou ao rei, ele recebeu o apoio para que ele se tornasse agora então o governador para Judá e conseguisse desenrolar de uma vez por todas essa questão. As portas do céu estavam abertas sobre esse servo de Deus e sobre o seu povo. Veja o que um servo de Deus pode fazer. Irmãos, por causa de um servo de Deus, um determinado avião não caiu, um determinado navio não afundou, um determinado acidente não aconteceu, porque tinha um servo de Deus no meio dos passageiros. Guerras não aconteceram, bombas não caíram, bombas não explodiram, e milagres aconteceram em todas as épocas da história da humanidade e até hoje, por causa de um servo ou uma serva do Altíssimo. É importantíssimo, irmãos, termos a certeza de que servimos ao Senhor em espírito e em verdade, porque a qualquer momento podemos ser convocados. E às vezes, sem saber, podemos nos tornarmos fontes de bênção, não só para alguém, mas para uma nação inteira, para um planeta inteiro, pelo simples fato de sermos servos e servas do Altíssimo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, Neemias foi enviado. Analisando o capítulo 2, verso 9 e 10, nós podemos perceber que esse indivíduo, ele não foi sem saber, mas seguramente ele se posicionou aonde Cristo mais tarde diria: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui foi o que aconteceu com Neemias, e é o que acontece às vezes conosco até hoje. Muitas vezes nos encontramos como ovelhas em meio de lobos, mas protegidos por Deus. Andamos com segurança. Neemias levou cartas e entregou nas mãos dos governadores lá da região, cartas redigidas pelo próprio rei Artaxerxes I, Sembalate, governador de Samaria, Tobias, governador de Amon, e Gesem, o árabe. Irmãos, nós estamos falando de Samaria ao norte, de Amon ao oriente, ao leste. Gesem, o árabe, ele que estava representando Edom e Moabe, ao sul. E nunca foram amigos de Israel. Lembra do Êxodo, né? O tanto de encrenca que teve com esse povo. Os amonitas, então, foi uma das piores batalhas que Israel enfrentou para finalmente entrar na terra prometida. E os samaritanos, desde que Salomão morreu e o reino foi dividido, iniciou a terrível inimizade. Todos esses aqui, esses inimigos, já tinham destruído novamente a reconstrução dos muros que aqueles grupos anteriores já tinham ido e tentado fazer. Depois de quase prontos os muros, prestes a serem inaugurados, foi novamente destruído e queimados. Essa foi a notícia que Neemias recebeu e que chorou, que lamentou, e que jejuou e orou por 4 meses para que pudesse conseguir esse apoio agora com a escolta militar de acordo, para que pudesse monitorar e acompanhar o desempenho dessas funções e definitivamente, pela graça de Deus, que pudesse alcançar o devido êxito. Pense agora nesses indivíduos, só de entregar as cartas na mão desses governadores, que tamanho de problema. Ele já foi num por um quando chegou. E já percebeu a sem-graceza de um por um de cara. E ele, cercado de uma escolta militar poderosa, não tinha conversa. Amargaram a boca e deixaram ele fazer tranquilo. Só que ele não abriu nada. Ficou quietinho. Simplesmente Neemias foi enviado. Entregou as cartas e seguiu para o cumprimento da sua missão. Aí temos o 6º tema, Neemias se prepara para a sua tarefa. Irmãos, aqui nesse ponto, encaixa com perfeição Provérbios 25:11.
Maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo certo. Irmãos, nós estamos falando de uma estratégia de batalhas, de guerras, dentro do grande conflito que acontece entre o bem e o mal. Nem abrir a boca para falar em voz alta para quem quer que seja a sua volta, seja parente ou não, amigo ou não, cônjuge ou não, ele não abriu a sua boca. Ele guardou a estratégia tudo aqui entre ele e Deus, conforme que já tinha sido acertado com Artaxerxes I. E aqui a seu tempo ele foi colocando cada coisa no seu lugar, para que não desse chance para os inimigos trazer problemas. Essa foi a primeira lição de vida das maçãs de ouro e salva de prata, que Neemias apresentou. E serve para nós de exemplo também, quando se trata de projetos importantes da nossa vida, ou na causa de Deus. E a segunda lição que fica clara aqui, não fazer nada na tora, de qualquer jeito. Tudo planejado. Neemias planejou tudo, até o momento de chegar no rei para conversar. Como diria então, para dar cada passo na execução de sua obra. E finalmente, o momento de colocar as maçãs de ouro em salva de prata e apresentar diante dos seus companheiros de ministério, de obra, dos conterrâneos que já estavam ali, para que se agregassem a essa obra, aí ele apresenta tudo que Deus fez até ali naquele momento. Cada detalhe. E aí sim, todos ergueram a sua cabeça, se ajoelharam ao chão e oraram a Deus, honrando e glorificando o nome de Deus, rendendo honras e glórias ao Senhor de perceber aquele grande milagre, da forma com que tudo aconteceu até ali. E o maior milagre estava acontecendo ali, aonde as pessoas que já tinham abandonado as obras, tinham desanimado de levar para frente, levantaram todo mundo e conseguiram definitivamente reconstruir a cidade e levar o plano de Deus até o final. E em menos de 500 anos, o Messias já estaria ali com eles, ali naquela cidade, apresentando o projeto do plano da redenção de forma definitiva, para que todos aqui nesse planeta pudessem compreender esse plano e se preparar para o grande dia da restauração deste planeta e de cada um de nós. Coisa linda foi a obra empreendida aqui por Neemias. Mas o que nós podemos ver também aqui no capítulo 2, versos 19 e 20, é que a palavra, irmãos, a nossa palavra, ela tem poder. As palavras de Neemias foram edificantes e colocadas na hora certa. E quando nós colocamos palavras erradas, palavras não edificantes, palavras de falta de fé, de desânimo, infelizmente é mais fácil a gente atrapalhar do que ajudar. Qualquer um que seja. Podemos atrapalhar até a obra de Deus, porque a nossa falta de fé pode contagiar alguém. Como aqui, quantos estavam contagiados? A nação inteira. Estava morando de qualquer jeito, sem casa, sem nada, porque não tinha material para construir, não tinha permissão. Foi aqui nesse trabalho de Neemias que ele também recebeu cartas, recebeu autorizações para que conseguisse material de construção, conseguisse dinheiro, apoio militar e tudo mais para poder finalmente completar essa obra que já há tantos anos se arrastavam. 80 anos desde que o primeiro decreto saiu, já tinha se passado. Pensa, irmãos, 80 anos, o cativeiro durou 70 anos, passou mais 80 para que o projeto de Deus finalmente pudesse acontecer de forma plena. Tudo por falta de fé do povo. A falta de fé é contagiante. Palavras erradas são pesadas. Por isso que a gente deve medir as palavras antes de falar. Contar até 10 antes de abrir a boca. Boca fechada não entra mosca. Nunca entrou. E se entrar, engasga, pode dar vômito e ter muito problema. Melhor, quem sabe, é ficar quietinho. Porque de trás do silêncio, da prudência, tem mais sabedoria do que diante de muitos sermões. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, fé é a vitória. Queria citar um texto da Pena Inspirada, Profetas e Reis, páginas 629 e 630, que diz o seguinte: Neemias havia clamado muitas vezes a Deus em favor do seu povo, mas agora, ao orar, um santo propósito tomou conta de sua mente.
ele decidiu, se conseguisse obter o consentimento do rei e o necessário auxílio na aquisição de ferramenta e material, assumiria a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a força nacional de Israel. E suplicou ao Senhor que lhe permitisse conquistar a simpatia do rei para que esse plano pudesse ser levado avante. Ele orou: faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Neemias tinha esperado 4 meses por uma oportunidade favorável para apresentar seu pedido ao rei. Irmãos, sempre a fé foi, é e sempre será a nossa vitória. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a termos o suficiente dessa palavrinha tão pequenina, mas de tanto poder no íntimo de nosso ser. A fé em Ti e na certeza de que Tu és conosco. Continue nos guiando, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé, Senhor, para que naquele grande dia, nós e nossos lares representados, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Capacita-nos a cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que Te pedimos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.